Olá, pessoal! De novo estamos aqui com mais uma aula. Me apresentando novamente, eu sou a professora Fábia, trabalho com os Suzanos. Lembrando vocês que estaremos em 3 canais, na TV aberta, no Classroom e no YouTube. Então, gente, acompanha lá. E lembre-se, as atividades devem ser realizadas no Classroom. Todos aí estão conseguindo, né? Vamos adiante? Nessa aula, o que nós vamos ver? Nós vamos resolver situações, problemas envolvendo mínimo múltiplo comum. Na última aula que nós tivemos, nós aprendemos a decompor. Vimos os múltiplos, vimos os divisores e hoje nós vamos aplicar esses detalhes a problemas. Vamos lá? Venham comigo. Então vamos retomar. Assinale, esse aqui é a retomada da última aula, ok? Assinale a alternativa que representa o menor múltiplo comum entre 56 e 32, e diferente de zero. Múltiplo comum. Então, vamos lá. Pegamos lá o M56. O que é o M? Múltiplos, para representação. Partindo do zero, que zero é múltiplo de todos os números. Então, partindo do zero, lembra lá? De tantos em tantos, nesse caso vai ser de 56 em 56. Então, vamos lá. Quais são os múltiplos? 0, 56, 112, 168, vai acrescentando. 224, 280, 336, 396, 392, 448, 504, 560, 616. Vou dar uma interrompida aqui. Por quê? Porque a gente vai analisar também de quem? Do 32. Analisando os múltiplos de 32, eu tenho quem? 0, lembrando que o 0 é múltiplo de todos os números, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Opa, já temos algo aqui em comum. 256, 288, 320, 352. E se eu continuar aqui, eu vou observar que eu vou ter mais múltiplos comuns entre os 56 e o 32. Só que o detalhe, ele pede quem? O menor múltiplo comum. E diferente de zero. Lembrando que o zero é múltiplo de todo mundo, então a gente não vai pensar no zero agora nesse momento. Então, quem é o menor múltiplo comum? É o 224. Por quê? Porque ele é comum tanto no 56 quanto no 32. Interessante? Lembraram a questão de múltiplos? Vamos adiante? Então vamos dar nomes às situações, né? O famoso MMC. Vamos lá? M de mínimo, o segundo M de múltiplo e o C de comum. Então, nós, professores de matemática, sempre trabalhamos com a sigla MMC. Agora você já sabe de onde vem. Agora, vamos tentar traduzir isso aí? Mínimo, mínimo, menor. Sempre pensa lá, mínimo equivale a menor. Múltiplo, lembrando da tabuada. Lembra que a professora colocou de tanto em tanto? Lembrando que a tabuada de 2 em 2, de 4 em 4, e que ela não se limita ao 10. Outra coisa importante, comum. O que é a palavra comum nesse momento para a matemática? É ao mesmo tempo. Então, lembra lá do slide anterior que a gente achou um número que era comum, um múltiplo que era comum aos 2 números? Então, menor, tabuada ao mesmo tempo. Na realidade, você pode fazer essa analogia. Vamos adiante? Vamos pensar. Praticando. Eu tenho uma questão, uma situação, um problema, que vocês adoram problemas mesmo, né? Vamos lá. 3 navios fazem viagens entre 2 portos. O primeiro a cada 4 dias. O segundo a cada 6 dias. E o terceiro a cada 9 dias. Se esses navios partirem juntos, agora, depois de quantos dias voltarão a sair juntos novamente? Olha a questão. Lembre-se, desde a primeira aula nós estávamos falando em relação a problemas. Temos que pensar quais as informações que eu tenho e qual é a pergunta que é feita. Então, aqui a pergunta é depois de quantos dias voltarão a sair juntos? Como você vai pensar? Você tem uma estratégia.
de cálculo, que foi a anterior que nós trabalhamos na aula passada e agora na retomada, que é o quê? Verificar qual é o menor, o menor da tabuada juntos. Lembra lá. Tempo para você pensar. Então, pensaram? Vamos lá ver como você elaborou a sua resposta. Lembrando que são 3 navios. O primeiro de 4 em 4 dias, o segundo de 6 em 6 dias e o terceiro de 9 em 9 dias. A sua estratégia terá muito valor agora. Vamos lá? Resolvendo. No navio 1, ele está de 4 em 4 dias. Então, aqui eu disponibilizei para vocês os múltiplos de 4 em 4, partindo do zero. Professora, por que você foi até 80 nesse caso?
porque trabalhar exaustivamente agora, investir força não seria necessário, tá? Por quê? Porque eu tenho que analisar o navio 2 e o navio 3. Agora a questão é, eu vou vendo até qual número eu preciso utilizar. De repente eu já encontre aquele menor múltiplo que eu estou procurando. Navio 2. O navio 2, a ordem é de 6 em 6 dias. Então, é a tabuada de 6 em 6 partindo do 0. Então, 0, 6, 12, também fui até o 90. O navio 3. O navio 3, agora eu vou pensar na tabuada do 9. Partindo de 0, de 9 em 9. 0, 9, 18, 27, até o 90. Foi colocado cores diferentes agora, por quê? Para a gente perceber o que é comum num, o que é comum no outro. E o que é o mais importante, o que é comum aos 3. Esse momento eu vou buscar os 3. Os 3 devem ser comuns. Então, por exemplo, o 0 é comum em todos? Sim. Mas lembra do meu enunciado que eu já tinha falado a vocês? Que o 0 nesse momento não iria entrar? Então, olha só, ele é comum a todos. Agora, próximo. Quem é comum a todos? Eu tenho aqui, o que está em vermelho está comum nos 3 navios. O 36 e o 36. O 24, ele é comum no navio 1 e no navio 2. Já no navio 3 não abarca. Depois eu tenho quem mais? O 48. O 48, ele é comum só no navio 1 e no 2. E o 72 é comum no navio 1, no navio 2 e no navio 3. Só que tem um detalhe, lembra daquele menor do MMC? Do menor, do mínimo, da tabuada, que é possível ao mesmo tempo? É esse poder de raciocínio que a gente vai utilizar agora. Então, qual foi o menor que você encontrou? Tá comigo aí? Quem é o menor de todos eles? Quem você encontrou? Quem é vermelho em todos eles, além do 0 ser o menor? O 36. Então, vamos adiante. 3 navios, para a gente continuar na mesma resolução. 3 navios fazem viagens entre 2 portos. O primeiro a cada 4 dias, o segundo a cada 6 dias e o terceiro a cada 9 dias. Se esses navios partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos novamente? Quem foram os múltiplos comuns entre 4, 6 e 9? Foram o 0, que tinha nas 3, o 36, que tinha nas 3, e o 72, que tinham nas 3. Considerando que o 0 representa o primeiro dia em que saíram juntos, então só sairão juntos novamente após 36 dias. Porque 0 partida e o próximo encontro será há 36 dias. Conseguiram? Foi esse modo que você fez? Se não foi, aqui é uma sugestão. E se você conseguiu elaborar um outro tipo e conseguiu a mesma resposta, vamos ver se não está no próximo slide. Olha só, aqui, letra B, só para concluir o nosso trabalho. Letra B, 36 dias. Vamos adiante, então. Segundo, praticando aí. Em uma casa, há 4 lâmpadas. Bem importante agora. Em uma casa, há 4 lâmpadas. A primeira acende a cada 27 horas. A segunda acende a cada 45 horas. A terceira acende a cada 60 horas. E a quarta? Quarta só acende quando as outras 3 estão acesas ao mesmo tempo. Agora é um grande momento. Você tem que pensar agora, tá? De quantas em quantas horas a quarta lâmpada vai acender? Detalhe importante, a quarta lâmpada está condicionada às 3 anteriores. E as 3 anteriores estão cada uma no seu tempo. Eu tenho aqui 4 alternativas. 132 horas, 540 horas, 7.200 horas ou 30 horas. Você vai pensar agora. Tempo para você resolver.
daí? Pensaram? Como foi a solução que você utilizou para este exercício? Lembrando bem que nós temos 4 lâmpadas, onde a quarta lâmpada depende das 3 anteriores. Vamos lá? Então, a lâmpada 1, ela gira, né, de 27 em 27 horas. Então, partindo do 0, os múltiplos de 27, eu fiz de 27 em 27, fiz até o 297 porque eu coloquei condicionais, né? Mas poderia ir além do 297, dependendo do nosso tempo. A lâmpada 2, ela está de 45 em 45, então vamos determinar os múltiplos de 45, partindo do 0, 45, 90 e assim por diante. Fiz também até o 495. Por que a prof só faz até esses números? Porque logo eu observo que já tem algo em comum, né? O que eu estou buscando? Eu estou buscando algo em comum. Agora, na lâmpada 3, a lâmpada 3, ela gira em torno de 60 em 60. Agora eu tenho que pensar nos múltiplos de 60, também partindo do 0. Então, 0, 60, 120 e assim foi até os 660. Bom, agora vamos analisar. O que nós temos aqui de condições iguais, né? Vai ficar um pouco mais difícil esse, porque a gente vai ter que recorrer a uma outra situação que eu não comentei. Mas vocês vão, de repente, já pegar o da aula anterior, que a professora Marita falou, então, de repente, já utilizaram aqui. A lâmpada 4, ela necessita encontrar os múltiplos de 27, 45 e 60, que são comuns. Mas, professora, eu não estou vendo ali algo que é comum aos 3 no mesmo movimento. Vai dar muito trabalho fazer assim, professora. Vai dar trabalho? Então, vamos pensar. A matemática é uma construção. Lembra todas as vezes que você fala assim, para que eu uso isso? Por que eu tenho que fazer isso na matemática? Porque a matemática ela faz esse trabalho mesmo de construir o pensamento. Então, nós não temos somente um recurso para resolver um exercício, eu tenho vários recursos. Nós utilizamos poderia continuar com ele? Poderia, mas isso ia me exigir um tempo, um braçal, né? Então, vamos recorrer um pouco à mente? Olha só. Vamos lembrar dos números primos? A professora Marita, ela trabalhou com vocês a decomposição em fatores primos. Ela usou o crivo para trabalhar com vocês, para descobrir quais eram os números primos até 100, né? E eu sei que ela falou assim, decorem, né? Lembrem-se de sempre registrar na sua mente quais são os números primos, lembrando 2, 3, 5, 7, o que entrou aqui? Esquece desse 9 aqui, o 9 não entra, tá? Aqui é só, lembra aquela pegada de professor? Deixei o erro para você ver e perceber que não é, então o 9 não é primo. Agora o 11, o 13, o 17, o 19, essa tabelinha você tem já anotado da aula anterior. É com ela que nós vamos resolver esse exercício. Então, observe bem, podemos determinar usando a divisão ou o crivo de Eratóstenes, né? Aquele nomezinho difícil. Vamos adiante? Como faremos? Faremos assim, decompondo simultaneamente. Simultaneamente ao mesmo tempo. O que a gente faz? Coloca um número disposto do lado do outro, separado por vírgula. Já trabalhamos isso aí também. Agora, nós vamos achar os divisores primos comuns. Vamos lá? O 27, primeiro analisa. O 27 é par? Não é par. Se não é par, não dá por 2. 45 é par? Não é par. Então, não dá por 2. O 60 é par? Opa, 60 é par. 60 é o nosso divisor, nesse caso aqui é o nosso primeiro que nós vamos começar a divisão por ele. Ele é par, então ele é divisível por 2. Lembra que tem que ser em ordem crescente. E quem não for ser dividido, vai abaixar. Então aqui, 27 não dá por 2, vai abaixar. 45 também não dá, abaixa. 60 por 2 é exatamente a metade. 60 por 2, 30. A gente vai recorrer ao 2 até a gente extinguir os números pares. Nesse caso, nessa linha aqui, já vimos anteriormente que o 27 e 45 não são, mas o 30 permanece par. Então, 30 por 2 é 15.
Opa, chegamos num grande momento. Ninguém mais é divisível por 2. Agora a gente vai pensar no próximo número primo, que é o 3. Lembrou da regra do 3? Do critério de divisibilidade? Vamos recordar? Se a gente somar os algarismos e ele for divisível por 3, sim, será divisível por 3. Então vamos fazer aqui. 2 mais 7 é 9. 9 tem na tabuada do 3? É divisível? É. Então 27 eu já sei que dá por 3. 45 também dá? 4 mais 5, 9. 9 dá por 3. E 1 mais 5, 6. 6 dá por 3. Todo mundo, olha que bacana, todo mundo divisível por 3 agora. 27 por 3, 9. 45 divididos por 3, 15. 15 divididos por 3, 5. Quero nesse momento fazer uma lembrança. Lembrando que sempre eu coloco aqui os quocientes, os resultados, tá? De novo, todo mundo aqui é por 3 porque a tabuada já está na cabeça, né? Então, olha lá, 9, 15, 5. Opa, o 5 não, né, Pro? Então, o 5 segura ele e abaixa. 9 divididos por 3 dá 3. 15 divididos por 3 dá 5. O 5 não é divisível por 3 porque sobra resto, então vai abaixar. Acabou as divisões por 3? Não, tenho 3 ainda. Então, 3 divididos por 3 dá 1. O 5 não é possível, abaixa. O 5 não é possível, abaixa. Até que, enfim, chegou a hora do 5. Então, vamos lá. 5. Prof, e o 1? Então, toda a nossa decomposição, ela vai terminando quando os quocientes forem 1. Então, vamos lá. O 1 vai abaixar. 5 divididos por 5 dá 1 e 5 divididos por 5 dá 1. Legal, prof! Então, todos os quocientes deram 1, estamos com 50% do nosso trabalho resolvido. Agora, você imaginou se a gente tivesse que buscar os múltiplos? Até quanto a gente estaria fazendo? Vocês vão ver agora. Como que a gente faz agora? Como que a gente aborda a resposta? Como que você organiza a tua resposta? Também em lembrança da aula passada. O que nós vamos fazer? Quais foram os fatores que se repetiram? Então, aqui eu tenho o 2. Ele se repetiu por quantas vezes? Por 2 vezes. Então, eu vou colocar todos eles na forma de produto. Todos os divisores agora, eu vou colocar na forma de produto. 2 vezes se repetiram, então ele vai ganhar um expoente 2. Lembrando da aula de potenciação. 2, que é o fator, e ele se repetiu 2 vezes, então o expoente é 2. Agora vamos para o fator 3. Quantas vezes o 3 se repetiu? 3 vezes. Então, lá, multiplicando por 3, também lembrando que ele se repetiu por 3 vezes. Vezes o 5 só tem uma vez, então ele está isoladinho lá, é uma vez só. Agora, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é multiplicar, ok? Para você multiplicar, eu sempre falo aos meus alunos que eles podem recorrer à multiplicação observando aqui, fazendo as continhas do lado, ou resolvendo as potências, como vocês quiserem. Aqui, essa é a forma fatorada desta decomposição. Então, olha só. 2 ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2 é 4, e 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 9 é 27. Vezes 5. Agora eu vou fazer a conta. Dá para você pensar assim. 4 vezes 5, 20. E 20 vezes 27, 540. Claro que eu fiz bem rapidinho agora, né? Que coisa! Mas você aí vai fazer bem tranquilamente, multiplicando todos os fatores no seu tempo, ok? Anote bem. Então, pensa lá. Então, a cada 540 horas, a quarta lâmpada irá acender. Sim, a quarta lâmpada está condicionada às 3 lâmpadas anteriores. Então, depois de 540 horas é que ela vai acender. Registraram? Podem registrar. É importante que você registre para depois você concluir um pouquinho, né, a ideia em casa. Vamos lá? Então, respondendo à questão. Em uma casa há 4 lâmpadas, a primeira acende a cada 27 horas, a segunda a 45 horas, a terceira a 60 e a quarta só acende quando as outras 3 estão acesas ao mesmo tempo. De quantas em quantas horas a quarta lâmpada vai acender? Opa, letra B, 540 horas.
Tá respondido, o problema tá redondinho do jeito que eu queria. Só que não me basta isto. Porque eu fico pensando 540 horas, puxa, mas por que eu não penso isso em outra unidade? Vamos pensar em dias? Dias, prof? Quanto isso vai dar em dias? Quantas horas tem em dia? Tem 24 horas. Então, olha só. Opa! Tem 24 horas. Se eu pegar o resultado que eu tenho de 540 e dividir por 24, olha o resultado que eu encontro. Eu encontro aqui, a professora fez direto, né? Que vocês já estão resolvendo a divisão direta, então tá bem tranquilo. O modo curto, lembra que tem os dois processos, o modo longo e o modo curto. Então eu fiz aqui. O resultado de 540 divididos por 24 deu 22 e resto 12. Agora eu vou falar uma coisa a vocês, importante, que eu tenho avaliado e visto, tá? Gente, o resto ele é bem importante sim, tá? O resto não é qualquer coisa. É interessante quando dá zero? Sim, porque daí zero é divisível, tá tudo resolvido. Mas nesse caso, você observe bem que quantos dias eu transformei em caixinhas de dias. Então eu tenho quantos dias? 22 dias. E o resto, professora? O resto deu 12. O que o 12 é em relação ao 24? Exatamente a metade. Então, conclui-se que o quê? Como 12 é metade de 24, então esse resto equivale a metade de um dia. Então, a quarta lâmpada acenderá a cada 22 dias e meio. Mais uma dica para você. Tá vendo que no problema a gente pode trabalhar um pouquinho mais, não complicar, mas a gente pode conseguir outras respostas também? Vamos adiante agora? Já estão craques no MMC, né? Vamos praticar. 2 ciclistas saem juntos no mesmo instante e no mesmo sentido, do mesmo ponto de partida de uma pista circular. O primeiro dá uma volta em 132 segundos e o outro em 120 segundos. Agora é para você. Calcule os minutos que levarão para encontrar novamente. Gente, aqui eu tenho que elaborar 2 pensamentos. Veja bem. Eu tenho unidade de tempo em segundos e eu estou pedindo a resposta em minutos. Eu vou dar um tempo para você pensar na resposta, ok?
E daí? Já conseguiram a resposta, né? Como vocês resolveram? Eu creio que simultaneamente, acho que era mais fácil. Mas não esqueceram que a pergunta, os dados foram dados em segundos, o tempo, e eu quero a resposta em minutos. Então vamos lá. Como que foi resolvido? Lembra que a gente colocou um do lado do outro, o tempo de um e o tempo do outro? Então lá, 132 era o tempo do primeiro e 120 era o tempo do segundo. Decompondo, lembrando bem que são pares, começamos pelo 2. Esse vai ser interessante, que nós vamos dividir na primeira por 2, na segunda por 2, na terceira por 2. Quando for para a quarta linha é que eu vou mudar o divisor, que vai para 3. Lembrando bem que aqui tem que ser em ordem crescente e nós vamos utilizar os números primos. Prof, mas dava por 4 antes, mas não pode por 4, porque tem que se usar o que? A regra dos números primos. Então vamos lá. Por 3 eu tenho 11 e eu tenho 5. Aqui aconteceu o quê? Os dois números são primos entre si. Então aqui vai ser por 5, 5 por 5 dá 1, o 11 não dá, abaixou. O 11 também é primo. 11 por 11, 1. E lembra, os quocientes terminam quando tudo termina em 1. Fazendo a multiplicação, eu tenho 3 vezes o 2, então o expoente 3 sobre o 2, vezes 3, vezes 5, vezes 11. Todos os números aqui têm que estar multiplicando aqui, ou seja, a gente chama de fatores. O resultado desses fatores, eu consegui quanto? 1.320 segundos. Só que tem um detalhe, calcule os minutos que levarão para se encontrar novamente. Então, o que eu vou fazer? Por isso aquela ideia anterior que eu tive das horas lá transformado em dias, já dando uma dica para esse momento. Nós vamos transformar isso aqui em minuto. Como que a gente transforma em minutos? Nós fazemos a divisão de 1.320 por 60. Lembrando que cada minuto são 60 segundos. Então aqui, essa divisão, uau, exata. Então aqui eu tenho que 1.320 divididos por 60, 22 minutos e o resto é zero. Então, 1.320 segundos equivale a 22 minutos. Resposta do problema, letra A. Joia, né? Conseguiram. Resto zero. Mais adiante, vamos lá. Vamos pensar agora. Em uma floricultura, há menos de 65 botões de rosas e um funcionário está encarregado de fazer ramalhetes, todos com a mesma quantidade de botões. Ao iniciar o trabalho, esse funcionário percebeu que se colocasse em cada ramalhete 3, 5 ou 12 botões de rosa, sempre sobrariam 2 botões. O número de botões de rosas era, olha só, esse trabalho agora, eu vou voltar aqui, porque é um trabalho que a gente vai dar continuidade na próxima aula. Lembrem, anote esse exercício que nós vamos continuar com a professora Marita na próxima aula.
Então, anotaram? Veja bem, na outra aula a professora Marita vai retomar essa atividade com vocês. E agora vocês já sabem, só que nesse exercício tem charadinhas, né? Não são pegadinhas não, são charadas que você vai ler o enunciado e vai interpretar, ok? E veja, você vai dar conta de tudo isso. O que nós abordamos nessa aula? Nós aprendemos a calcular o MMC, né? O mínimo múltiplo comum, utilizando a decomposição simultânea, que é utilizar a decomposição com os números primos. Para a decomposição simultânea, nós só podemos utilizar os fatores primos. Lembrem-se, tem tempinho aí para estudar em casa? Sempre coloca no visor lá um papelzinho anotado, aquela tabelinha que a professora Marita trabalhou com vocês, o crivo, ok? E até a próxima aula. Bom trabalho!